coração de cada um de vocês que nos assiste nesse momento. Um beijo a cada familiar. Um beijo, Paizinho amado, a você que neste momento nos assiste. Vamos agora inclinar nossas cabeças, iniciar este culto de adoração ao nosso Deus. Deus amado e querido Pai, neste momento, Senhor, nós te rendemos graças, queremos te dizer que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus longânimo, um Deus bondoso, um Deus amoroso, Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece. Tu és, Paizinho amado, digno somente de toda honra, glória, louvor e exaltação. A Ti seja dada, Paizinho amado, cada louvor aqui que será cantado, a Ti seja exaltado, Paizinho amado, a Tua palavra que será ministrada, Senhor, e a Ti, Paizinho amado, nós entregamos os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti. Vai a cada casa, a cada lar, Senhor, representado neste momento por esta pessoa que nos assiste neste momento, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, cada cômodo, cada canto, cada rua, Paizinho amado, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, faz o Teu querer, o Teu efetuar, Pai. Que seja dada a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Que seja o Senhor, Paizinho amado, o direcionador, Paizinho amado, desta obra. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento te pedimos pela liderança da comunidade profética Árvore da Vida, Bispo Cláudio, Pastora de Neiva, servos Teus filhos, Senhor, sustenta-os na força do Teu poder. Te pedimos também, Paizinho amado, por cada membro, por cada representante, Senhor, por cada pessoa que faz parte, Senhor, desta igreja, desta casa de oração. Ó, que o Senhor possa visitar, Senhor. Que o Senhor possa, Paizinho amado, sondar cada um desses corações, pois só o Senhor tem este poder. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, te damos toda a liberdade, Senhor, a fluir neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a direção e toma o controle de todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos agora. Faz a Tua vontade, Senhor, e fala conosco conforme o Senhor já preparou. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos e desde já nós te agradecemos pela rica oportunidade de poder ouvir o Teu culto, de poder, Paizinho amado, ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, toma a direção, toma o controle, pois a honra é Tua, o louvor é Teu. E queremos te dizer nesta noite, Abba, Papaizinho querido, Tu és real em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Sabemos que Tu és real, Senhor. Sabemos que Tua presença é real em nosso meio. Sabemos que Tua presença é real em cada lar, Senhor, representado. Em cada lar, Senhor, que eleva um trono de adoração a Ti nessa noite. Tu és real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba.
papaizinho nessa noite. Diga a ele: Abba. Diga: Abba, papaizinho querido, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Aleluias, aleluias. Aleluias, pertencemos a ti, ó Deus. Te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome.
estaremos na presença dele. Aliás, o que nos move a estarmos juntos nessa hora é a presença do Espírito Santo de Deus, que flua o Espírito de Deus, que se manifeste o Espírito de Deus, que nos enche o Espírito de Deus. Seja assim na tua casa, que Deus te encha, que o Espírito Santo de Deus te arrebate de tal forma que ponha o teu coração em labareda de adoração, em chamas de amor, queimando o amor intenso diante de Deus. Assim seja contigo, com a sua casa, com a sua família, assim seja para a glória de Deus. Amém? Nos alegramos mais uma vez porque estamos juntos, adorando, celebrando ao Senhor nesse culto tão especial, no culto Avivamento. Deus seja louvado. Amém? A paz do Senhor. Você pode dar a paz do Senhor para quem está do teu lado, tem alguém perto de você, até alguém da família, algum amigo está participando com você nesse instante de culto ao Senhor. Então é um momento que você pode também dar a paz do Senhor para essa pessoa que está pertinho de você, está do seu lado. Vamos dizer isso para quem está perto de nós e expressar que essa paz que excede todo o entendimento transborde cada um desses corações, assim como transborda em nossos corações. Amém? A sua Bíblia, eu creio que está aí contigo, ela é a sua ferramenta de aprendizado no Senhor, é a sua ferramenta de instrução em Cristo. E eu gostaria que você pudesse tomar a sua Bíblia agora em nome de Jesus e se apropriando muito mais do que a letra, pela leitura que nós vamos fazer do texto que está em 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, versículo 8, mas muito mais intenso e mais profundo do que o que faremos agora pela leitura da palavra, é se apropriar da verdade que está nela, contida nela, manifesta nessa palavra, em nome de Jesus. Toma para você, para a sua vida, para você saber quem você é e o que Deus quer de você, para você se posicionar de tal forma a compreender quais os desígnios de Deus para que sejam cumpridos na sua existência. Você nasceu com propósitos, saiba disso, você nasceu com propósitos e Deus vai cumprir cada um desses propósitos na tua vida, em nome de Jesus. Mas se posiciona, tá? Se posiciona. Vamos lá então, 1 Reis capítulo 18, o verso de número 8. O texto diz assim: e disse-lhe ele: eu sou, vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias. Eu vou repetir para você entender. E disse-lhe ele: eu sou. Olha a convicção: eu sou. Vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias. Receba em nome de Jesus essa mensagem no teu coração, para a glória de Deus. Mas eu quero que você agora possa compreender a razão de ser desse texto chegar ao seu coração, os planos de Deus, propósitos de Deus na vida de Elias, e que se estabelecem sobre nós dentro daquilo que o Senhor também tem desenhado, tem descrito, tem engenhado para nós. Observe que esse texto é uma fala de Elias, profeta Elias, com Obadias. Nós vamos entrar em mais alguns detalhes a respeito, mas para que possamos ser bem didáticos e compreensíveis, note que o texto fala pontualmente de um momento em que Elias fala com Obadias, e Obadias prestava serviço, era servo de Acabe, rei de Israel, mas a fala do profeta Elias para Obadias é: fala para Acabe, fala para o teu senhor, diz a ele que sou eu mesmo, Elias, e eu estou aqui. Você percebe a profundidade, percebe a intensidade disso quando Elias diz: sou eu mesmo, Elias, e eu estou aqui? A maneira como ele se coloca firme, consistente, numa posição completamente segura do que ele estava fazendo, a ponto dele dizer: vai, Obadias. E não é à toa que isso acontece. Você bem sabe, conhece esse texto e sabe que Obadias tinha o cuidado com os profetas de Deus no momento em que os profetas do Senhor, eles eram mortos, perseguidos por Jezabel e por toda a doutrina pagã de adoração a Baal. Mas Obadias, preocupado com as coisas do Senhor, ao menos se preocupava com os profetas que ele podia esconder, e a Bíblia fala a respeito disso, discorre que ele escondia esses profetas em covas, e guardando de 50 em 50, ele já acumulava 100 profetas
porque não sobrara mais nenhum profeta para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a instrução de Deus. E esse é o momento em que Acabe já está procurando por Elias, por tudo que está acontecendo, todo o problema que está acontecendo em toda Israel, capital Samaria. Mas antes da gente entrar em mais detalhes a respeito, eu convido você a observar o que está escrito na sua Bíblia, no capítulo de número 17, capítulo de número 17, ou pouco antes do capítulo 17, porque mesmo antes do capítulo 17, a Bíblia discorre ainda no capítulo 16 a respeito de quem era o pai de Acabe. Reinava sobre Israel, mas a Bíblia fala que o pai de Acabe era alguém que tinha feito coisas muito aterrorizantes, e era o pai de Acabe, até aquela época, era aquele a quem se poderia comparar como o pior de todos os reis de Israel, porque havia feito ainda mais desagradável a Deus do que os que o haviam antecedido. Mas quando você percorre o versículo 16 e se aproxima do final dele, você vai perceber que depois da morte do pai de Acabe, Acabe assume o reinado de Israel, e assumindo o reinado de Israel, diz a Bíblia que Acabe conseguiu ser pior do que o seu pai. Você percebe como alguém que poderia ou deveria ser completamente diferente e ter uma postura completamente convergente à vontade de Deus e divergente à postura desagradável ao Senhor, como Acabe não vivia essa convergência no Senhor, mas ele se comportou completamente de forma dissociada daquilo que Deus desejava, a ponto dele se tornar pior do que o seu próprio pai. Acabe conseguiu a proeza de ser pior do que o seu próprio pai. E não à toa, Acabe se tornou pior do que o seu próprio pai, porque a partir do versículo 29, capítulo 16 de 1 Reis, a Bíblia fala por que Acabe se tornou tão desagradável, se tornou tão ruim, se tornou tão desprezível aos olhos do Senhor. Verso 30 diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos que foram antes dele, inclusive o seu próprio pai. O versículo 31, a Bíblia relata que ele fez com que as pessoas, ele andasse, as pessoas andassem nos mesmos pecados de Jeroboão, que havia sido apontado pelo Senhor como alguém que por sua vaidade, sua postura iníqua, se afastou dos planos e da direção de Deus. A Bíblia fala no versículo 32 que Acabe, ele levanta um altar para Baal, e mais do que levantar um altar para Baal, está escrito que ele, na casa de Baal, que ele havia edificado em Samaria, ou seja, ainda além de ter levantado o altar a Baal, esse altar foi levantado numa casa, num templo construído por Acabe, e Acabe realiza tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. Perceba como isso é tão significativo para que nós compreendamos como nós estamos nos comportando diante de determinadas circunstâncias de vida, porque naquele instante Acabe se tornara alguém extremamente distanciado dos planos, dos propósitos de Deus. Mas vamos em frente. O verso 33 ainda diz que Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, muito mais para irritar ao Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes de Acabe. Para completar toda essa história, a Bíblia ainda fala que, por ter casado com Jezabel, adoradora de Baal, adoradora de deuses pagãos, Acabe estava completamente distanciado do coração de Deus. Distanciado do coração de Deus. Mas vamos aos acontecimentos. Deus levanta Elias para que falasse com Acabe. E levantando o profeta Elias, o capítulo 17 começa dessa forma. No verso 1 começa dessa forma: Elias indo de encontro a Acabe, dizendo para Acabe, com toda a segurança com que Deus o havia levantado para poder levar essa instrução para o rei. E é Elias, quem diz para Acabe: perante em cuja face eu estou e eu vivo, o Deus de Israel, não haverá nestes anos nem orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Prontamente, Elias se coloca diante de Deus numa condição que faria completamente diferença para que tudo que Deus havia desejado realizasse e cumprisse.
Toda a história que nós conhecemos do profeta Elias, da sucessão do reino de Israel, de todo o desdobramento do reinado de Acabe e Jezabel, parte fundamentalmente do instante em que Elias se posiciona para cumprir aquilo que Deus o havia designado para cumprir. Você nota que Elias está se posicionando para realizar aquilo que Deus o havia orientado e determinado. Prontamente, para que Elias não entrasse num viés de preocupação como vai ser a partir de agora, Deus prontamente fala para Elias: Elias, sai agora. Você já deu o recado para Acabe, agora saia de onde você está e vá para além do Jordão. E ali você vai no ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite você vai encontrar água para se hidratar, você vai encontrar água para poder consumir. Vai faltar água em todo Israel. Samaria vai ser brutalmente afetada, mas não vai faltar água para você. Eu quero dizer para você exatamente isso. Deus vai te levar para lugares onde talvez até você possa recear, mas não vai faltar água para você. Deus vai te levar em lugares e vai te conduzir a posturas, a decisões, a comportamentos que talvez você comece a pensar: e como vai ser então a partir disso? Como é que vai ser a partir de agora? Mas eu quero dizer para você que tal qual Deus fez com Elias, o Senhor vai fazer com você. E se for de faltar água, entenda a água nas mais diversas formas espirituais de compreender o recado de Deus. Possa ser que falte água para alguém que está perto, possa ser que falte água para pessoas da sua convivência, mas o Senhor lhe assegura água para você. Água para você, apenas por uma decisão de Elias, a decisão de cumprir o que Deus o havia designado a fazer. Elias vai ao rei Acabe e Elias dá o recado. E obviamente que se Elias estava dentro do mesmo ambiente físico de Acabe, seguramente você já deve ter pensado, ou teria pensado a respeito disso. Bom, mas se vai faltar água para todo Israel, por que Elias também seria afetado? E cuidando disso, o Senhor diz para Elias: vai para o ribeiro de Querite, porque não vai faltar água para você. Mas a Bíblia ainda discorre mais adiante, porque foi lá no Querite que Elias bebia água e que Deus mandava corvos para levar pão e levar carne para Elias. Lá no Querite falta água, acaba o mantimento, e novamente poderia ser motivo para Elias pensar: mas meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu cumpri o que o Senhor havia determinado, mas e agora? O que é que vai ser da minha vida? O que é que eu devo fazer? E a Bíblia fala, versículo 7 do capítulo 17: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mas veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Você nota como Deus tem providência para tudo? Você percebe como o Senhor, Ele encontra a solução para tudo? Vai primeiro a Acabe, anuncia a Acabe, vai faltar água, mas você, Elias, não vai ficar sem água, não vai ficar sem alimento, porque quando nós falamos da falta da água, estamos falando da falta de alimento. Não era exclusivamente a falta da água, mas para um povo que vivia fundamentalmente da agricultura e da pecuária, nós estamos falando da perda do sustento, da subsistência. Sem água não havia alimento, sem água não havia o que tirar da terra, sem água não teria como se manter animais. Mas Deus cuidou para que Elias fosse sustentado. Mas chega o momento em que falta água no Querite, no ribeiro de Querite. E aquilo que poderia ser a aflição do coração de Elias, prontamente o Senhor antecipa e fala para Elias: agora você vai a Sarepta, porque Deus tem soluções para serem empregadas a cada dia das nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos recomenda que basta a cada dia o seu próprio mal. Não adianta ficar pensando que vai ser de amanhã. Está escrito no livro de Tiago que a vossa vida, senão uma poeira que hoje existe e logo se desvanece. A nossa preocupação precisa estar direcionada, focada nas coisas do Senhor. O que vai ser do amanhã, deixa Deus cuidar. Apenas confia, apenas acredita, apenas direciona o coração para crer, apenas isso, e para obedecer, porque a obediência representa o lastro fundamental do cumprimento profético de Deus. Se entende isso? Você nota como a obediência de Elias foi o lastro profético para que tudo acontecesse segundo a vontade, segundo a direção de Deus, mas partiu da obediência. Quando nós observamos o que é andar obediente diante de Deus,
é nós olharmos qual foi o comportamento de Adão e Eva lá no paraíso. Quando Adão e Eva estiveram em obediência diante de Deus, eles estiveram no jardim do Senhor. Estando no jardim do Senhor, nós estamos falando deles estarem em Deus. No momento em que eles pecaram, eles não tinham mais identidade de estarem no lugar, na presença de Deus. Não havia condição disso acontecer. Por essa razão, Adão e Eva precisam deixar o paraíso. Não tem mais compatibilidade, não tem mais comunhão, porventura comunhão entre luz e trevas, não tem compatibilidade, não encaixa. Nós percebemos que pela boca do Senhor Jesus, Ele diz: aquele que comigo não ajunta, espalha, quem não é comigo é contra mim. O Senhor fala de identidade, nós precisamos ser parecidos com Ele, nós precisamos ter comportamentos que possam fazer menção ao nome dEle. E aquele era um instante em que Acabe estava completamente distante disso, ao contrário de Elias, que estava se posicionando diante de Deus, porque ele se posicionara com obediência e em obediência ao Senhor. E Deus cuida de todas as coisas na medida em que nós obedecemos a Ele, a sua palavra. E por obediência, cada ato de Elias foi cumprido à risca. O falar com o rei, anunciar a sequidão em Samaria, o ir ao ribeiro de Querite e ser alimentado no ribeiro de Querite, o sair de Querite porque não havia mais suprimento e ir até Sarepta, o Senhor trazendo providência e trazendo provisão. E a história continua acontecendo a ponto de Elias chegar em Sarepta, procura uma viúva. A situação é tão crítica na casa da viúva, o texto discorre a respeito. A situação é tão crítica que aquela mulher, ela só possuía um pouco de azeite e um pouco de farinha para fazer um bolo, para fazer um pão, para poder se alimentar, a ponto dela dizer para o profeta Elias: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de pão, um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um bolo aqui para que eu e meu filho comamos, depois nós vamos morrer, não tem mais nada. E talvez você possa perguntar como Deus pode mandar alguém para um lugar e nesse lugar não ter suprimento. Parece algo dicotômico, contraditório, mas o Senhor não erra. E eu quero dizer isso para você: o Senhor não erra. Repete aí onde você está, pode dizer isso, diga: Ele não erra, o Senhor não erra. Mas vale que você obedeça, porque a sua obediência vale mais do que muitos sacrifícios. Lembra lá do rei Saul? Porventura tem o Senhor maior prazer em sacrifícios e holocaustos do que se obedeça a sua palavra? Quando Saul desejou manter os animais dos amalequitas, manter o rei amalequita, será que vale a pena ter essa suposta boa intenção para fazer algo, mas desagradar completamente a vontade de Deus? Lucas capítulo 6, verso 46, o texto diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus declara isso. O que adianta? O que adianta declarar a Jesus: Senhor, Tu és o meu Pai, o meu Rei, meu Redentor, meu Salvador, se há uma instrução, se há uma direção, se há o cumprimento de uma palavra a ser exercida, executado? O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer expressar amor ao Senhor, guarda os seus mandamentos, o que significa dizer: seja obediente, cumpra as escrituras, viva na presença dEle, pela sua transparência de vida no Senhor, transparente, para que você possa submeter o seu coração a Deus e dizer ao Senhor: pode me sondar, Pai, esquadrinha os meus corações, os meus rins. Veja que tanto a intenção, que é coração, quanto o meu instinto, quando a Bíblia fala dos rins, esquadrinhar os rins, os meus instintos, tudo isso remete ao Senhor, tudo isso me remete a adorá-lo, tudo isso me conduz a estar prostrado diante do Senhor. Mas vai Elias e fala para aquela mulher: mas Deus me orientou a chegar até aqui, que aqui eu me alimentaria. E aquela mulher faz exatamente como o profeta havia determinado. E pela instrução de Deus,
o profeta Elias fala para aquela mulher: então pega a botija aí, porque agora vai ser derramado azeite. Por quê? Porque existe obediência. Vai ser derramado azeite porque existe obediência. E onde existe obediência, existe o derramado azeite. E quando a Bíblia fala de azeite, fala fundamentalmente da presença de Deus. Aquele foi o lugar onde houve presença de Deus. Aliás, presença tão grande, tão intensa, que depois daquele episódio, aquele menino morre. O filho daquela viúva morre. O coração dela se balançou. O coração dela ficou balançado. Ficou tomado daquele momento de angústia, de terror, de agonia. E ela vai ao profeta Elias e diz: olha aqui, ó, eu fiz o que você me disse, eu cumpri o que você disse que era para eu fazer. Você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, e eu cumpri o que você, profeta, disse. Agora por que eu estou vivendo isso? Elias se compadece daquilo, se coloca diante de Deus, se apresenta ao Senhor, e Deus o direciona para que ele pudesse estar por sobre aquele menino e pudesse clamar. A Bíblia fala 3 vezes clamando ao Senhor, clamando, para que aquele menino voltasse a viver, e aquele menino volta a viver. A palavra dele não se perde, a vontade de Deus se cumpre. Nós não estamos lidando com uma história de ficção científica, não estamos lidando com um personagem que está perdido no tempo e no espaço. Nós estamos falando de Deus, e Ele é o Senhor, e Ele é tudo aquilo que você precisa, e Ele é tudo aquilo que eu preciso. Nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle porque nós não somos autodependentes, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes dEle. Nós não conseguimos nos subsistir, nós não conseguimos nos manter nós mesmos, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, pelas nossas teorias, pelas nossas ideologias, pelas nossas convicções. Ao longo dos séculos e ao longo da história humana, ninguém conseguiu se manter pelas suas ideologias, pelos seus pensamentos, pelos seus posicionamentos, pelas suas crenças diversas, pelas suas tradições. Quem nos garante segurança, quem nos garante força, renovo, vigor, refrigério, esperança e salvação é o Senhor. É o Senhor. Elias experimentou tudo aquilo que foi contado até esse momento, e é por essa razão que agora, completamente ciente da sua postura, da sua posição diante de Deus, é que ele procura Obadias, e o Senhor o instrui a procurar Obadias. Obadias já estava procurando por ele, amando de Acabe, e Obadias procurando Elias, se depara com Elias, a ponto de Elias dizer exatamente no texto que nós estamos lendo, no capítulo de número 18, versículo de número 8: e disse-lhe ele: eu sou. Quando Obadias olha para ele e diz assim: mas você é Elias, eu estou lhe procurando tanto, o rei Acabe lhe procura tanto, já são 3 anos de sequidão, ninguém aguenta mais, você está sendo procurado, e você não é encontrado em lugar nenhum, você já se vasculhou em tudo que é canto, ninguém te acha. E Elias diz: vai até Acabe e diz para ele que sou eu, Elias. E Elias está aqui. Você imagina como é você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Você já pensou em você se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não receio absolutamente mal algum, não temo nenhum problema, nenhuma insegurança no meu coração, estou preparado, estou disposto a fazer o que o Senhor me orientar a fazer, determinar aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque eu estou aqui. Você consegue fazer isso agora? Fala teu nome e diz assim: Senhor, fulano, você está aqui. Faça assim como eu vou fazer agora: Senhor, Cláudio, eu estou aqui. Eu estou aqui. Elias falou isso para Obadias: vai até o rei e diga para ele que sou eu mesmo, e diga que Elias está aqui. Elias está na área. Elias está na área. Vai falar para ele. Obadias fica preocupado e diz: poxa, mas peraí, se ninguém estava te encontrando até aqui, você está querendo me colocar numa enrascada? Porque eu vou, falo com ele que Elias está aqui, e quando eu for procurar Elias, o profeta Elias, ele sumiu de novo, aí o rei vai e manda me matar. E Elias volta a convencê-lo e dizer: vai, fala com ele, vai falar com ele, eu vou me encontrar com ele.
Elias se encontra com Acabe. Elias se encontra com Acabe. E nesse momento do encontro, Acabe olha para ele e diz assim: é você, o perturbador de Israel? É você que está trazendo toda essa inconstância e instabilidade? É por sua causa, é por sua culpa que toda essa ausência de água, de chuva, mantimento, ninguém tem o que comer, está tudo meio que emaranhado, o povo está em polvorosa, uma confusão horrorosa, e é por sua causa. E Elias abre a boca para dizer: vamos conversar de outra forma, reúne os teus profetas, os profetas de Baal, lá no Carmelo, a gente vai se encontrar lá e lá a gente resolve. Agora pensa bem, que quem está falando isso é um profeta de Deus, um profeta de Deus. Ou você imagina que lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá estavam tremendo diante de Elias? Não estavam. Sabe por quê? Porque outros tantos profetas estavam negligenciando o seu chamado, a sua missão. Outros profetas estavam abdicando da responsabilidade de ser obedientes e cumprir a direção de Deus. Restou um. Quem sabe esse um hoje é você. Quem sabe esse um hoje sou eu, você, mais alguns que você conhece. Quem sabe um daqueles 7.000 que não se dobraram. Quem sabe Deus está esperando apenas você, somente você se posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou na área. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 15: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Sabe de quem a Bíblia está falando? De 7 filhos de Seva, sacerdote. Filho de sacerdote. E não era pelo fato de serem filhos de sacerdote que a Bíblia fala que eles eram adivinhadores. E sendo adivinhadores, eles faziam menção do nome de Jesus e diziam: aqui esse Jesus a quem Paulo prega. E falando nesse Jesus a quem Paulo prega, eu repreendo os espíritos malignos, eu repreendo demônios, a ponto daqueles espíritos malignos refutarem a afronta e colocarem em xeque a autoridade. Você nota? A sua obediência vai te levar à autoridade. O que vai legitimar a sua autoridade no Senhor vai ser a sua obediência. Quando o Senhor disse aos apóstolos: permanecei em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, foi o Senhor segurando e controlando o ímpeto deles, para que eles não saíssem desbandeirados, mas estivessem debaixo de um comando. E a Bíblia fala em Atos 1:8: e ser minhas testemunhas. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Ser testemunha do Senhor no original grego é como se alguém recebe uma procuração. E recebe uma procuração. A procuração é um documento que legitima a representatividade. Aí você representa a Deus quando você o obedece. Apóstolos, vocês permanecerão em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, mas depois disso vocês serão lançados e vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão legitimar a minha obra. Vocês vão legitimar a minha obra através do cumprimento do testemunho, e vocês vão levar essa procuração e vão mostrar que aquilo que eu fazia vocês vão fazer, e as mesmas obras que eu fiz vocês farão, e obras ainda maiores, porque vocês estarão com a procuração. E vocês estarão com a procuração debaixo da obediência, o lastro do cumprimento do fundamento profético. E aí vocês obedecem, vocês cumprem aquilo que eu determinei, para que a procuração tenha validade, legitimidade, e vocês possam exercer a autoridade. Aqueles espíritos malignos disseram: eu não conheço vocês, eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas eu não sei quem são vocês, não conheço vocês, vocês não estão legitimados, vocês não têm procuração, vocês não são testemunhas, vocês não obedecem. A mesma história que nós vemos em relação aos filhos de Eli, a mesma coisa que nós observamos em relação ao comportamento dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Os filhos de Eli, Rofni e Finéias, filhos de sacerdotes, mas estavam em ação completamente divergente, dissociada da direção de Deus, da vontade de Deus.
Note o quanto a sua obediência vai te fazer chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. E Elias, se apropriando dessa verdade, ele diz para Obadias: fala para ele, eu estou aqui, eu sei bem o que eu tenho que fazer. Acabe, vamos resolver essa situação lá no Carmelo. Lá a gente resolve essa situação, porque ele estava seguro dele mesmo. Não era mais alguém que poderia recear diversidade, dificuldade. Afinal de contas, serão 850 profetas, todos eles professam qualquer outra coisa, menos a fé no Deus que eu sirvo. Eu vou ser hostilizado, eu vou ser repudiado, eu vou ser reprimido, vão me chacoalhar, vão me espizinhar, vão querer me humilhar, mas eu bem sei em quem eu tenho crido. E eu penso que esse era o pensamento também de Elias, naquela oportunidade em que ele submete a convicção, a fé daqueles profetas, e ele coloca a sua própria vida diante de Deus. Ali estava todo o desenrolar da história, da vida, do que Elias havia vivido até então. Agora é a hora do vamos ver. E agora nós vamos invocar para saber quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Sabe o que é isso? Obediência. O papel de Elias, a ação de Elias em obediência ao Senhor. Mas não dependeu somente da obediência de Elias. A obediência foi um requisito importante. Elias precisava acreditar, porque ia até 850 profetas que o repudiariam, que o hostilizariam. Era um ato de obediência pela direção de Deus, mas era um ato de confiança em Deus, de acreditar em Deus. E acreditar em Deus também é lastro profético. Nós cumprimos a vontade de Deus pela direção dele, que nós assumimos como verdade para nós. Aleluia, aleluia. E cada vez que nós nos posicionamos de modo a acreditar na direção de Deus, a cumprir a instrução de Deus, nós estamos confiando na sua palavra, estamos também abrindo o coração para vivermos o sobrenatural dele. Foi o que Elias estava vivendo. Elias estava vivendo o sobrenatural de Deus. O coração do salmista, dizendo no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Em outras palavras, ele vai agir. Acredita em Deus que ele vai agir, se posiciona em Deus porque ele vai agir. Confia nele. Foi o que Elias fez. Apenas obedece. Agora vai confiante, confiadamente no Senhor. Vai e se apresenta no Carmelo, porque Deus vai agir. Pela sua confiança, Deus vai agir. Eu quero dizer para você, se você confia em Deus, Deus age. Se você confia em Deus, Deus age. Confia nele agora, para qualquer causa, para qualquer circunstância, para qualquer situação. Confia nele agora, porque ele está agindo. E se você confiar e acreditar nele, ele vai agir. O salmista ainda no capítulo 91, Salmo 91, tão famoso Salmo 91, verso 2, a Bíblia diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ainda que eu possa passar por qualquer adversidade, está tranquilo, sem problema algum. De repente você pode estar até questionando: mas espera aí, e os problemas, as dificuldades, as aflições e tantas angústias? Fica tranquilo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O ato de negar a si mesmo é ato de obediência e de confiança. Ninguém abre mão daquilo que tem para fazer algo completamente diferente, sem garantia de nada, supostamente sem garantia de nada, sem que essa pessoa seja obediente e confie em Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Obediência e confiança. Obediência e confiança. Toda a direção de Deus está fundamentada em obediência e confiança. Obediência e confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Elias precisou confiar inteiramente em Deus, porque se ele fosse parar para pensar nas suas sabedorias particulares, para ele refletir nas suas convicções próprias, ele estaria dando um passo atrás. Não confie no seu próprio entendimento, não acredite nas suas próprias convicções, apenas confie no Senhor de todo teu coração.
Elias se coloca diante de Deus. Loucura isso, estranho isso, mas é o que Elias faz. Diante de 850 profetas, posicionado diante de Deus, o Senhor o honra por um ato de confiança. O profeta Isaías, no capítulo 12, verso 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Está disposto a viver o que Elias viveu? Está disposto a dar um passo rumo ao plano profético de Deus para a sua vida? Para você realizar aquilo que Deus designou para que você realizasse? Seja obediente, confie no Senhor e se prepara para amadurecer, porque nem tudo na vida vai te remeter às mesmas histórias do passado. Se posiciona, porque você vai precisar de maturidade. Não olhe as coisas como você via antes. Quando você era menino, você fazia as coisas de menino, se posicionava como menino. Mas agora você é homem de Deus, você é mulher de Deus, se posicione como tal. Amadurecimento do Senhor. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo falava isso aos coríntios e dizia para eles: olha, estou em meio a muita gente, aqui há um berço de conhecimento, há um conhecimento humano muito forte, a sabedoria humana é extraordinária nesse lugar, mas espera aí, eu não vim falar com você com palavras persuasivas de mera sabedoria humana, eu vim falar com poder, eu vim falar legitimado por uma procuração, onde o Senhor me faz testemunha dele, e sendo testemunha dele, agora eu posso cumprir aquilo que ele disse que eu faria, aquilo que ele designou, que ele determinou que eu faria, agora eu vou fazer. E em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões, tomarão qualquer coisa mortífera e não lhes sobrevirá mal algum, por causa da procuração. O cumprimento do viés profético de Deus, e Deus te levanta como semente profética nessa terra, para você viver um tempo de cumprimento das profecias de Deus, e você ser a resposta dele para muitas pessoas. Elias era a resposta de Deus para Israel, Elias era a resposta de Deus para os profetas que estavam escondidos, Elias era a resposta de Deus para um povo que estava perdido, vendido pela sua prostituição espiritual. Elias era a resposta de Deus para trazer um tempo novo para Israel. Deus levanta você para você ser a chave da mudança de vida de muita gente na terra. O Senhor levanta a sua família, Deus levanta a sua casa, para que você seja, para que vocês sejam a resposta de Deus para essa geração. Deus levantou você, Deus ergueu você para escrever uma história nova, para determinar um tempo novo nessa terra. Deus levantou você em obediência, em temor, em confiança diante de Deus, e para que você amadureça, para que você cresça. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2: finalmente, irmãos, os rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Sabe, Paulo, a preocupação de Paulo em fazer discípulos, em dizer para aquelas pessoas: vocês já entenderam agora é só fazer, agora vocês estão posicionados da forma correta, vocês já sabem o que é que tem que ser feito, então façam o que você tem que fazer. Não abram mão daquilo que vocês aprenderam, mas agora se coloquem numa condição de que vocês possam progredir cada vez mais. Progrida ainda mais no Senhor. Conhecereis e prosseguireis em conhecê-lo. Assuma o papel, assuma a responsabilidade de ser um protagonista de Deus nessa terra. Realize a vontade de Deus nessa terra, porque o que Elias fez foi fazer a vontade de Deus na sua existência, no seu tempo. Não à toa Elias é lembrado em todas as gerações de Israel. Deus levantou você, Deus levantou a sua casa, Deus levantou a sua família, Deus levantou os seus. Escreva você agora uma história nova, porque o que ele precisava fazer, ele fez.
lhe revestir de autoridade, de poder, Ele já lhe revestiu, porque isso Jesus conquistou do Calvário. Ele deu para você, para esse momento, para a nossa geração, para a nossa existência. Agora se apropria dessa procuração, e essa procuração estará embasada na obediência, no temor, no seu posicionamento de confiança em Deus, na sua disposição em aprender dele e avançar, porque Deus quer que você avance e avance cada vez mais. Eu quero deixar um recado para você. No final dessa mensagem, eu quero dizer para você o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Sabe o que Paulo está dizendo em Efésios? Que agora você entende o que é que você tem que fazer. Vai, faça. Vai, faça. Mude a história da nossa geração. Mude a história do nosso povo. Mude a história da nossa comunidade. Mude a história do nosso país. Vamos fincar as estacas do Evangelho nessa terra. Vamos declarar o nome de Jesus e vamos hastear a bandeira da salvação. Vamos anunciar aos quatro cantos desse planeta que Jesus é o Senhor e fora dele não há salvação. Vamos declarar que todas essas coisas do mundo são perecíveis e não têm valor algum. Elas são como tesouros acumulados na terra e que se perdem, elas são consumidas. Mas nós olhamos para os céus, onde lá juntamos tesouros, e são tesouros eternos. A nossa fidelidade a Deus, a nossa comunhão com Ele, a inteireza de coração, o desejo de servi-lo com integridade, com transparência, mantendo alvas as nossas vestes. É dessa forma que Deus quer que você posicione, porque tal qual Ele fez com Elias e honrou Elias, Ele vai honrar você. Ele vai honrar você, Ele vai guardar você. Mas essa é uma consequência natural daquele que assume o seu papel profético, que assume a sua responsabilidade profética. E Deus te levantou nessa terra com um papel, uma missão profética, um papel profético importante, e você precisa se posicionar, se colocar alinhado diante de Deus, e compreendendo qual é a vontade dEle, qual é a direção dEle para a sua vida. Vive os mistérios que Paulo fala aos Efésios, os mistérios da vontade de Deus, que segundo o beneplácito do Senhor, segundo a boa vontade de Deus, segundo o bem-querer de Deus para conosco, nos fez conhecer os seus mistérios e nos faz andar por lugares altos, a fim de que nós sejamos carvalhos de justiça. É o que Deus quer que nós sejamos. Viva essa palavra na sua vida em nome de Jesus, porque eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo você em nome de Jesus. A partir de agora você não mais é o mesmo. Você vestiu a camisa do cumprimento, do chamado profético, da vocação profética com que Deus te levantou para você semear, e semear numa seara que ela é frutífera, ela é de uma seara frondosa, de muitas árvores cujas copas são cheias, e copas cheias falam de flores em excelência, de volume de flores, volume de frutos. Assim seja você em nome de Jesus, assim seja a sua casa em nome de Jesus. Cumpra somente o que Deus quer que você cumpra, viva somente o que Deus quer que você viva em nome de Jesus. Se recebe essa palavra, é para você, para sua família e para sua casa em nome de Jesus. Seja ela a semente de Deus para a sua semana, seja ela a semente de Deus para a sua vida toda, e que o nome dele seja glorificado, seja exaltado na sua parentela, na sua família, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, abençoa cada família, meu Senhor, e declaro em nome de Jesus uma semana próspera, abençoada, ó Deus, uma semana de surpresas agradáveis no Senhor, ó Deus, de um coração pleno, dedicado, sensível à tua voz, em nome de Jesus. Transformação de vidas, meu Senhor, estão, Pai, acontecendo agora, e através dessas vidas, outras tantas vidas que serão transformadas para a glória do teu nome. Essa oração, Pai, que nós lhe fazemos, certos de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém e amém.